Olá, tudo bem? Qual foi a salvação que Zaqueu, aquele cobrador de impostos, né, aquele publicano, teve, né? Qual foi a salvação que chegou na casa dele? Essa história está em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Vamos ver aqui no dicionário Almeida o que é um publicano. Publicano, judeu que cobrava impostos para o governo romano. Era desprezado por trabalhar para um dominador estrangeiro e por ser geralmente desonesto. Então veja quem era Zaqueu. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. 4. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Olha a acusação daqueles judeus. 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então veja, qual foi a salvação que Zaqueu teve? A salvação dele foi da religiosidade, do legalismo de Moisés, das obrigações, dos cerimoniais, do paganismo, da carnalidade. E quando ele fez isso, quando ele se converteu, quando ele aceitou Jesus, ele passou a ser um filho da fé. Ele passou a ser um descendente de Abraão. Porque todos os descendentes de Abraão é o povo da fé, não das obras. Os das obras foram sempre seguidores de Moisés. Aqueles que acham que precisa sair da sua casa e buscar Deus de um templo é descendente de Moisés. Aquele que acha que precisa praticar uma obra, praticar um encontro, se reunir como igreja, isso é uma obra, é um descendente da doutrina de Paulo. Nenhum desses são livres, nenhum desses são libertos, porque a única forma de uma pessoa ser liberta 100% é ela estando no Evangelho Eterno. O que é Evangelho Eterno? Apocalipse 14:6 foi o reino de Cristo estabelecido, foi o cumprimento do Evangelho. Quando Jesus esteve, ele anunciou as boas notícias do reino de Deus que estava próximo, Evangelho. Os discípulos pregaram que o reino de Deus estava próximo, Evangelho. Paulo, Barnabé, Tiago, todos eles pregavam que o reino de Deus estava próximo. E o Evangelho, quando ele se tornou eterno, porque ele foi cumprido. Como está em Apocalipse 11:15. O reino passou a ser de Cristo. Todos os reinos passaram a ser de Cristo. Toda a majestade, todo o poder passou a ser de Cristo. Entre o ano 66 e a metade do ano 70, durante o grande dia do Senhor. Você entende como que é? Então, enquanto você não está no Evangelho Eterno, enquanto você não está confessando o reino de Cristo em você, quando você não confessa isso, você ainda não foi salvo. Nos dias aqui de Jesus, Zaqueu foi salvo do legalismo de Moisés e da carnalidade, porque ele roubava. Você entendeu? Ele extorquia
Ele era um corrupto, ele era um carnal. E ele era um judeu. Um judeu, provavelmente ele não se reunia no templo, por quê? Por ele ser um publicano, por ele trabalhar para o governo romano, ele se tornava, assim como os romanos eram inimigos dos judeus, Zaqueu também era um inimigo dos judeus, porque ele cobrava impostos para o governo romano. Então você vê, a salvação dele não foi a natureza carnal dele. Olha, a partir daquele momento, Zaqueu, quando ele morreu, a carne dele foi lá para onde está Cristo, onde está Deus, onde está não sei o que lá. Não, gente. A salvação dele foi isso. Nós não estamos vivendo nos dias de Paulo, porque a salvação nos dias de Paulo foi apresentar a graça, o amor de Deus aos gentios. Os gentios foram salvos pela graça pregada por Paulo. Mas eu e você, que nós nascemos depois do ano 70, depois de quase aí seus 2000 anos, foi quando nós nascemos, qual a salvação que nos alcançou? A salvação pelo Evangelho eterno. O conhecimento de Apocalipse 11:15, o conhecimento que a 7ª trombeta foi tocada e o reino, todos os reinos passaram a ser de Cristo. Mas o que? A maioria está onde? Moisés, Jesus de Nazaré, Paulo. É assim que é. Então, se você quer alcançar a mesma salvação semelhante que Zaqueu alcançou, hoje, como nós não estamos nem nos dias de Jesus, nem no dia de Paulo, a única forma é você conhecer o Evangelho eterno. É você conhecer o livro do Apocalipse. É você entender que o grande juízo, a grande ira, a grande cobrança de contas, a vingança aconteceu dentro dos muros de Jerusalém. Quando Jerusalém foi cercada no ano de 69 e durou até a metade do ano 70. Foram 13 meses. Ali se cumpriu o grande dia do Senhor de Apocalipse 1:10. Ali se cumpriu o grande juízo. Então, não há outra forma para que nos dias de hoje você venha obter a salvação da sua mente, a sua salvação do seu intelecto, a sua liberdade. Você que está se reunindo como igreja, você não é livre ainda. Você tem uma obrigação, você tem uma doutrina, você tem um sistema. Você que se reúne em nome de Jesus, você que se reúne dando dízimo, dando oferta, batizando, praticando a lei da purificação, buscando Deus em templo, você ainda não alcançou nem a graça pregada por Paulo. A salvação nenhum. Então não adianta você ficar apontando o dedo para uma pessoa. Aquele ali não é salvo porque ele bebe cerveja. Salvo de quê? Aquele ali não é salvo porque ele fuma cigarro. Aquela mulher não é salva porque ela usa batom vermelho. Aquela mulher não é salva porque ela usa adereços, joias. Aquele homem não é salvo porque ele usa bermuda. Zaqueu não se tratou dessa salvação. Paulo anunciou a salvação aos gentios, não foi a respeito disso. Foi principalmente a respeito do legalismo de Moisés, das obrigações farisaicas, dos costumes, dos cerimoniais judaicos. E se você não sabe, nas 13 epístolas de Paulo, entre Romanos e Filemão, há doutrinas farisaicas ali. Tem fermento de Moisés? Claro que tem. 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, que fala sobre as contribuições. Por isso que essa pedição de dinheiro dos infernos nesses lugares, doutrina de quem? Doutrina de Paulo. Quando você lê Jeremias capítulo 31, versículo 31, 34, quando Deus disse: depois daqueles dias ninguém mais precisará falar de mim, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor deles. Pronto, essa é a salvação plena, essa é a salvação de todo atraso, essa é a salvação de tudo que foi pregado por Paulo, foi pregado por Jesus. A salvação é essa. É você saber que tudo se cumpriu, é você saber que aqueles dias significou os dias do juízo, o dia do Senhor, que ocorreu entre o ano 66 e a metade do ano 70.
Somente dessa forma, nós hoje em dia, nós na nossa geração, todos que nasceu depois do ano 70, já vai fazer 2000 anos, todos que nasceu depois do ano 70 está nessa vibe, está nessa situação. Salvos aqui, ó, na consciência, salvo de tudo que é religiosidade, de tudo que é sistema religioso. Só o Evangelho Eterno pode fazer isso, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreva. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. E como esse vídeo está hoje, né, na véspera da festa pagã chamada Natal, que você tenha aí uma boa ceia, né? Porque eu também eu não comemoro Natal de forma nenhuma, porém eu participo da coxa do peru, da uva, da melancia. Bom, tchau.